Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Vocês estão felizes? Dêem glória a Deus. Amém. Sou muito grato ao meu bom Deus por essa rica oportunidade de estar mais uma vez nesta casa de oração para juntos adorarmos, bendizermos e exaltarmos o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para mim, é um motivo de muita alegria estar com vocês aqui. Deus abençoe ricamente a vida do pastor João Paulo. Deus abençoe, pastor, mais uma vez, os obreiros, toda a comitiva, seu filho. Que Deus possa abençoar mais e mais a vida do pastor, pela confiabilidade de estarmos ocupando essa tribuna mais uma vez. Deus possa abençoar o servo de Deus, sua casa, sua família, seu ministério. E Deus abençoe você por estar aqui. De fato, estar na casa de Deus é quando o diabo mais se levanta, né, irmãos? Fazendo de tudo para você não estar aqui. Mas olha para quem está do teu lado e quem está longe aponta e diga para ele bem assim: o diabo não queria que você estivesse aqui. Agora olha para ele e diga: mas olha você aqui. Já perdeu mais uma, né, irmãos? Eu fiquei lá embaixo do lado do meu grande companheiro amigo ali, né? Tava pensando, Deus cuida de todas as coisas, irmãos, de todas as coisas. O controle ainda está na mão de Deus. E como foi a convite de amigos, tô recém-casado, irmãos. Faz uma semana que eu casei. Tô nesse mel da lua ainda. Isso aí mesmo. Mas é bênção, né? E Deus cuida de cada detalhe. Conversando com ele no caminho, Deus é um Deus que dá geladeira. Deus é um Deus que dá tudo, irmão. Deus é um Deus que dá cama. Deus é um Deus que dá... Deus dá tudo, né, irmãos? E Deus abençoou. E a minha esposa, ô glória, não está aqui porque veio de uma semana que a gente teve muito trabalhosa. Ela começou a trabalhar essa semana acordando 5h30 da manhã lá em São Paulo, um pouco agitado. E ela trabalhou ontem também, né? E aí ela falou: eu vou com você. E já vi a carinha dela de cansado. Aí eu falei: não, hoje você pode descansar. Então por este motivo ela não veio, mas já está lavando roupa, irmão. É assim mesmo. E eu também já lavei a minha louça também, né? Os irmãos aqui que não falam que lava a louça, viu, mano? Lava sim, viu? E eu já lavei a louça. Ontem à noite já lavei a louça. Mas por este motivo ela não pôde estar aqui, bom? Mas à noite a gente tem culto. Abra as vossas Bíblias, contextuando com o tema de vocês. Livro de 2 aos Coríntios, texto conhecido, capítulo 12, versículo 9. Senti de compartilhar esse texto com vocês. 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Segunda aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Diz assim, ó: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Vamos repetir isso no 3? Vamos lá no 3? 1, 2, 3. A minha graça. 1, 2, 3. A minha graça te basta. Isso, agora repita comigo assim, ó: decisão. Porque o dia do Senhor está perto. Amém? Senta dando glória a Deus. Presta atenção nesse narizinho aqui, eu não vou cansá-los, tá bom? Prometo ser breve. Toda decisão ou toda escolha que tomamos, e grave isso, toda escolha que tomamos, estamos excluindo alguma coisa. Toda escolha, estamos excluindo alguma coisa. No meio da nossa vida, nós temos escolhas a se fazer.
decisões a se tomar. Algumas decisões que propriamente é familiar, âmbito familiar, mas sempre terá um dia em que você vai ter que decidir, vai ter que fazer uma escolha na sua vida. E ao olhar decorrer da vida, existe uma pergunta que não cala a alma humana, que é o porquê. E para tomarmos as nossas decisões, questionamos muitas das vezes para poder tomar a decisão correta. E a pergunta que não cala a alma humana é: o porquê sofremos? Não é assim? O porquê um Deus no céu tão grandioso, como por exemplo, permite pessoas tão inocentes, como por exemplo, ser acometida de câncer e nada do céu faz? Ou porquê, como por exemplo, presta atenção, eu não vou cansá-los, presta atenção, não vou cansá-los, presta atenção. O porquê, como por exemplo, um Deus no céu tão grandioso permite crianças, como por exemplo, ser estrupadas e nada do céu faz? Isso são perguntas que não calam a alma humana, não é assim? Porque um Deus tão grandioso no céu permite isso e nada do céu faz. Isso são questões que pairou em minha cabeça, pois, como alguns daqui conhecem por ministrações anteriores, sou filho de pastor, e muitas das vezes o pai te leva na igreja e o verdadeiro evangelho ainda não entrou em você, não é assim? E fica as questões na mente, e algumas questões vieram em minha mente, e comecei a perguntar, a pergunta que não cala a alma humana, é o porquê, Deus? Por que o Senhor permite? O porquê disso? Então hoje eu vim aqui com razões bíblicas, e razões essas para dizer para vocês que existe e tem um Deus no céu que é justo, santo, fiel e verdadeiro. Vou repetir: tem um Deus no céu que é justo, santo, fiel e verdadeiro. E eu comecei a pensar neste texto. Deus me fez lembrar desse texto aqui, mediante ao tema de vocês: o porquê sofremos. Ateístas, evolucionistas são dificilmente consolados, e as respostas para essa pergunta na alma humana, eles transferem simplesmente para o universo. Faz parte, tem que acontecer, faz parte do universo, ponto final. Então ateístas, evolucionistas são inconsoláveis. Então eles transferem essas perguntas simplesmente: tem que acontecer, faz parte da humanidade, ponto final. Olhar nesta perspectiva, presta atenção aqui, trata o ser humano um robô, e pensar desta forma: Deus não criara robô, Deus criara ser humanos capazes de sentir, de amar, como os irmãos expressaram aqui o amor pelas esposas, não é assim? Capazes de sentir, de amar. E olhar nesta perspectiva evolucionista, ateísta, trata um ser humano um robô, e Deus não criara robô. Então, ao perguntar isso, por que Deus? Por que o Senhor permite estas coisas? A Bíblia foi a que dá e é a que dá mais respostas. Possa ser que eu não tenha a resposta específica para o problema que você está passando, mas eu vim com boas razões essa, e sairemos daqui hoje com boas razões, confiando que tem um Deus no céu justo, santo, fiel e verdadeiro. Então, ao olhar a Bíblia Sagrada, pude perceber isto: teístas, evolucionistas, inconsoláveis. Mas ao se deparar nesse texto, o problema nada mais e nada menos é que uma barreira. O problema nada mais e nada menos é que uma que não deixa você ver além.
Então, por não saber o que se passa além, cria-se especulações, não é assim? Por não saber o que se passa além, cria-se especulações. Aí eu fiquei pensando, problema do mal e sofrimento humano. Por que Deus permite sofrermos? Por que Deus permite aprovações na nossa vida? Por que Deus permite estas coisas em nossa vida e nada do céu vai? Possa ser que você diga para mim, mas lá em Isaías, a Bíblia diz que Deus diz, sou eu Deus que criei o mal, sou eu Deus que criei o... Então existe o mal moral e o mal corretivo. Presta atenção nisso aqui, mal moral e mal corretivo. O mal moral é o que conhecemos como mal filosófico, este mal que atribuímos ao pecado. Então este mal moral é o que conhecemos como pecado. Então dizer que Deus criou o pecado é errado. Dizer que Deus criou o pecado é errado. Por quê? Porque Deus não compactua com o pecado, visto que Deus ele é santo, visto que Deus ele é... Não vai esquecer esse texto, presta atenção. Ele é santo, então ele não compactua com o pecado. Dizer que Deus criou o mal, pecado, é errado. Isso é errado. Deus não compactua com o pecado. Deus não criou o mal, pecado. Então este texto de Isaías, sou eu Deus que criei o mal, está como um mal que conhecemos como corretivo. Que mal corretivo é este? Presta atenção nesse narizinho aqui, ó. É aquele mal que muitas das vezes eu e você já passamos na vida. Como por exemplo, o meu papai gosta de seguir a Bíblia. E a Bíblia diz para corrigir com o quê? Com vara. Para corrigir com o quê? O pastor disse aqui, para corrigir com vara, não é assim? Então a varinha cantava naquela época que eu plantava. E cantava bocado, pastor. Então aquilo para mim doía, machucava, dói, machuca, fere. Mas na perspectiva do pai é totalmente diferente. Por quê? Ele está te corrigindo. Ele quer que você aprenda. Ele quer que você tire algo de lição para a tua vida. Ele quer que você saia dali aprendendo. Então no momento você não entende o porquê ele está fazendo isso comigo, sendo que dói, fere, machuca, dói demais. Mas para o pai agora você não entende, mas lá na frente você vai entender o porquê que eu te corrigi. Porque eu quero que você tire lições para a tua vida. Eu quero que você aprenda. Então este mal em Isaías, sou eu Deus que criei o mal, está vinculado em um mal corretivo, em que Deus permite para que você aprenda, para que você tire uma lição para a vida, para que você saia daqui entendendo. Possa ser que eu não entenda agora, mas lá na frente eu saberei que isso foi uma lição para que eu aprendesse na minha vida. E aí você aplica, não é assim? Existem lições lá atrás. E propriamente para mim foi mal, doeu, fere, mas hoje eu pude entender, e constituindo uma família, que aquilo foi necessário para que eu agora tirasse lições para a minha vida, para que eu aprendesse com Ele, tanto com meu Pai quanto o Senhor Deus, o nosso Jesus Cristo. Então existem lições que este sim eu posso, existir um mal, que este mal corretivo eu posso atribuir a Deus. Mal corretivo em que Ele quer que eu aprenda, em que Ele quer que eu tire lições para a vida. E o mal pecado, o mal pecado, ele não foi criado por Deus, é errado. Então olha para o irmão e diga para ele, o mal pecado não foi criado. Diga, o mal pecado foi gerado. Aí Deus me fez lembrar de um texto que Ele construiu e fez muito bem, um ser muito belo, muito bonito. A Bíblia diz que Ele deu a terça parte da adoração para Ele, não é assim? Fez Ele belo, formoso, bonito. E lá em Ezequiel você vai ver muito bem. E quando Deus cria Ele dentro dele cria uma palavra que conhecemos muito bem. E presta atenção nessa palavra. É uma palavra conhecida como soberba. É uma palavra conhecida como o quê? E qual o significado de soberba? Presta atenção. Soberba é se elevar, se exaltar, se colocar acima. Isto é a etimologia da palavra soberba. Então soberba é se colocar
Então a Bíblia diz que dentro dele, ele disse isso: e subirei eu, e me colocarei, estarei acima, colocarei o meu trono junto a dele, que se elevar, se exaltar, está o que conhecemos como soberba. Aí eu fiquei pensando nisso. Por quê? Porque se Deus sabia que o mal ia desconfigurar toda a humanidade, que o pecado ia vir desconfigurar a humanidade, por que Deus não colocou um ponto final ali? Por que Deus ali não colocou um ponto final? Eu me debrucei em livros, eu fiquei procurando o porquê que Deus não colocou um ponto final ali, sabendo que isso ia desconfigurar toda a humanidade. Aí eu pude perceber que Deus, ele é justo, que até nisso ele foi justo. Porque pensa, se transferisse a responsabilidade para você. Agora imagine, não existe o lado oposto, não existe o lado oposto. Ele escolheu por livre-arbítrio ser o oposto de Deus. Aí como Deus diz, não tem ninguém igual a mim, ele quis ser totalmente o oposto. Então se Deus é amor, ele foi o quê? O ódio. Ele foi o quê? O ódio. Se Deus é a paz, ele foi a guerra, totalmente oposto. E aí que o mal foi gerado dentro dele. O mal não foi criado, o mal foi gerado. Aí ele gerou dentro dele, por soberba, escolheu o lado oposto. E se Deus, sabendo que isso ia desconfigurar a humanidade, por que Deus não colocou um ponto final ali? Porque até nisso Deus é justo. Ele disse, é isso a sua escolha? É. Então vou permitir que o pecado revele o caráter na humanidade. E aí que em breve eu virei com justiça e juízo. Com justiça e juízo. Com justiça e juízo. Então existem questões da nossa vida que às vezes a gente pensa dizendo, mas Deus está sendo injusto. Eu vim dizer, não, Deus não é injusto. Em breve ele virá com justiça e juízo. Quantos acreditam nesta palavra? Quantos acreditam no que eu estou pregando aqui? Quantos acreditam neste texto aqui? Então olha para o irmão que está ao teu lado, diga para ele, em breve Deus virá com justiça e juízo. Em breve Deus virá com justiça. Então quantos aguardam a justiça de Deus? Quantos aguardam a justiça de Deus? Quantos aguardam? Em breve este Deus virá. Quantos acreditam nesta palavra? E ele virá com justiça e juízo. Então presta atenção que eu vim dizer que o dia do Senhor está perto. O dia do Senhor está? Então olha para o irmão e diga para ele bem assim, o dia do Senhor está perto. Diga para ele, já se decidiu? Já se decidiu. Então como você está aqui nesta manhã, ô glória, é o tema. Como você está aqui nessa manhã, eu acredito que você já decidiu o que você quer para a tua vida. Eu acredito que você já decidiu o que você quer para a tua vida. Eu acredito que você já sabe para onde vai. Eu vim conversando no caminho, eu vim pensando nas questões da vida. Existem questões da vida que você tem que tomar decisão, Lembra de Esther? Ela tomou uma decisão. Ela diz, olha, eu irei, e se eu perecer, eu pereço, mas que eu vou tomar decisão na minha vida. Eu vou lá falar com o rei. Eu vou tomar decisão. Quantos acreditam nesta palavra aqui? Então vim pregar e dizer, chegará um tempo na tua vida que você vai ter que tomar decisão, que você vai ter que escolher o que você quer. E eu fiquei pensando nisso. Chegou esse momento na minha vida, de eu escolher o verdadeiro evangelho, o caminho que eu quero seguir, é esse. Ou você é um dos nossos aqui dentro, ou você é um deles lá fora. Chegará um tempo na tua vida que você vai ter que decidir. E nesse tempo de decisão, fique tranquilo, o caminho que você escolher, em breve Cristo virá, oh glória. Em breve Jesus, quantos acreditam nesta palavra? Então vim pregar e dizer, o dia do juízo está voltando, e ele virá com justiça e juízo nessa terra. Então vim dizer, nada está perdido, Deus não é injusto. Possa ser que você disse, eu não achei isso justo na minha vida, mas eu vim pregar e dizer, em breve ele virá com justiça e juízo. Em breve ele virá e não tardará. Quantos acreditam nesta palavra? Presta atenção, presta atenção. Aí eu fiquei apegado nesse texto. Deus, ele não é injusto, ele é a justiça. Então ele permitiu que o caráter do pecado se revelasse na humanidade, mas que em breve ele viria com justiça e juízo. E aí que você conhece muito bem, foi dito aqui
Lá no início, homem foi feito. Ele se apossou da serpente. Você conhece muito bem a história, não é assim? Aí o pecado entrou no mundo, não é assim? Aí então existem o mal moral e o mal mal moral, mal pecado, mal corretivo é aquele que Deus permite para que você tire lições. Para que você tire lições para a tua vida. Para que você aprenda que tem um Deus no céu que é justo, santo, fiel e verdadeiro. Em todas as religiões. Todas as religiões. A única religião que tem uma resposta plausível é o cristianismo. É a Bíblia Sagrada. Para esta resposta em que o mundo pergunta o porquê. Mas assim, Aí eu folheei a Bíblia Sagrada e pude deparar com... E todos nós conhecemos na Bíblia Sagrada este livro mais antigo por nome de Jó. Quem não conhece o texto de Jó, não é assim? A Bíblia diz que lá no início, não é assim? Teve uma reunião antes. Teve ou não teve? Teve uma reunião antes. Aí a Bíblia diz assim, e Satanás se apresentou. E a pergunta de Deus para Satanás foi essa: o que fazes aqui? O que fazes? Deus sabe onde está todas as coisas, sabe ou não sabe? Tem como esconder de Deus? Sabia onde ele estava, sabia ou não sabia? Então por que Deus pergunta? O porquê que Deus pergunta? O que fazes aqui? Esta pergunta é como se fosse assim numa tradução para você entender. O que é que você está fazendo aqui? Sendo que não é para você estar aqui. É esta pergunta. O que você está fazendo aqui? Sendo que não é permitido você estar aqui. Como se fosse um papel de legalidade, para você entender. Como se fosse um papel de legali. Ele apresentasse para Deus dizendo assim, o que faz eu estar aqui é que eu rodeei a terra, procurei um justo e não achei um sequer. Então isso me dá permissão de estar aqui. Aí eu pude folhear a Bíblia Sagrada. Deus olha e diz: observaste mal, viste meu servo Jó. Oh glória. Aleluia. Glória a Deus. Homem íntegro. Oh glória. Aleluia. Se desvia do mal. Oh glória. Você observou mal. Aí encurtando para você entender, diz, também é porque você dá as coisas para ele. Por isso, ele disse não. Vai lá, toque em tudo de Jó, mas na alma dele você não toca e você não mexe. Presta atenção. Eu pude ver na Bíblia Sagrada e a Bíblia diz que Deus esquadrinha nosso coração. E o que é esquadrinhar? É saber minuciosamente. Deus sabe minuciosamente o que se passa dentro do seu coração, tanto por dentro quanto por fora. Então olha para quem está do teu lado e diga para ele: Deus te conhece. Diga para ele: até mais do que você mesmo. Então Deus te conhece até mais do que você. Ele te conhece até mais do que você pensa. Ele esquadrinha teu coração. Então não tem como se esconder atrás da Bíblia. Eu vim pregar. Não tem como esconder atrás da gravata. Não tem como se esconder debaixo da saia, porque Deus te conhece e conhece por Deus. Oh glória. Conhece, não tem como esconder de Deus. Então ele fazia o quê? Ele esquadrinhava o coração de Jó. Ele conhecia Jó por dentro e conhecia Jó por. Ele disse: vai lá, homem íntegro, se desvia do mal, toque em tudo, mas não toca na alma dele. Teve uma reunião antes, teve ou não teve? Teve ou não teve? No texto, Jó estava presente. Jó estava presente nessa reunião. Chamaram Jó, falaram: Jó, estamos aqui. Por quê? Porque você é íntegro. Teve? Não. O que teve? Uma reunião antes. E aí? E aí que se montássemos um tribunal nesse texto, se montássemos um tribunal nessa história, presta atenção que nós já vamos chegar lá. Se montássemos um tribunal, quem é o réu nessa história de Jó? Quem que é o réu? Você possa me dizer: o réu é propriamente Jó. É ele que Satanás. Eu vim dizer: não. O réu na história sabe quem é? É o próprio Deus.
é a própria divindade. Porque a Bíblia diz que Satanás é o quê? Acusador. Então o que ele veio fazer? Acusar. Acusar quem? Jó? Não, ele veio acusar Deus. O que me permite estar aqui acusando, o que me permite estar aqui é porque lá não tem um sequer justo. Então eu posso estar aqui. Ele disse: não, esquadrinho Jó, vai lá. O quê? Mesmo sem ele saber, toque em tudo de Jó. E aí? É aí que Jó faz a mesma pergunta que toda a humanidade pergunta: o porquê, Deus? O porquê, Senhor? E aí eu fiquei pensando no texto que Jó experimenta do que experimentamos da vida. O quê? Jó experimentou da doença, Jó experimentou do luto ao ponto de velar seus filhos. Jó experimentou, e o historiador diz que nem as peles da gengiva de Jó escapou do que ele passou. Nem as peles da gengiva de Jó escapou ao ponto de pegar uma telha para se coçar. E a pergunta que não cala a alma humana, Jó perguntou: o porquê, Deus? O porquê o Senhor permitiu? O porquê o mal está batendo na minha porta? O porquê fui diagnosticado agora? O porquê o Senhor permitiu isso na minha vida? O porquê, Deus? Sabe qual foi a resposta de Deus para Jó? Deus responde Jó, e a resposta de Deus para Jó foi isso aqui, ó. Ei Jó, o quê? Onde é que você estava quando eu criei o céu? Onde é que você estava quando eu criei a relva na terra? Onde é que você estava quando eu criei as coisas da terra? Quando Jó assimila isso, Jó percebe, entende e diz: agora eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Quantos acreditam nesta palavra? Quantos acreditam nesta palavra? Quantos acreditam no que eu estou pregando? Agora a pergunta é: teve uma reunião antes, teve ou não teve? Jó estava presente, estava ou não estava? Não. O que eu vi? Eu vi Jó tendo que passar, mesmo sem entender. Eu não vi no texto ali dizendo para Deus assim, Deus enviou um anjo para Jó dizendo: ei Jó, a figueira vai balançar. Não vi. Eu não vi Deus levantando o profeta para chegar até Jó e dizer: ei Jó, o que? A prova vai bater. Não. Eu não vi Deus enviar anjo. Eu não vi Deus enviar profeta. Eu não vi Deus avisar Jó. O que eu vi? Eu vi Jó tendo que passar, mesmo sem entender. Jó teve que passar, mesmo sem entender. Jó teve que. E a mesma pergunta que não cala a alma humana é: o porquê, Deus? Deus responde Jó dizendo: onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? O quê? O domínio ainda está nas minhas mãos. Olha para quem está do teu lado, diga para ele: Deus tem o controle. Diga: Deus tem o controle. O controle está na mão de Deus. Nada saiu do controle da mão de Deus ainda. Quantos acreditam nesta palavra? Então vim pregar e dizer para você: e se você tomou sua decisão na vida em aceitar Jesus como teu Salvador, se decidiu estar aqui, eu vim dizer para você: fique tranquilo, porque tem um Deus do céu que é justo, santo, fiel e verdadeiro. Quantos acreditam nesta palavra? E aí que eu me deparei com esse texto aqui, ó, a qual lemos. Quem não conhece o apóstolo Paulo, quem não conhece o grande texto de apóstolo Paulo, não é assim? Antes, a Bíblia diz que ele estava indo em direção ao caminho de Damasco. Ao caminho de? Aí, no caminho de Damasco, uma forte luz resplandecente veio, e Paulo foi ao chão. O texto não diz que Paulo caiu do cavalo, viu? Não. Em falar que Paulo caiu do cavalo está errado. O texto não diz isso. O quê? A Bíblia diz que Paulo foi ao quê? Mas no caminho de... E no meio da forte luz resplandecente, ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Porque aqui eu vejo que na vida de Paulo, caminho de Damasco, sabe o que é? É a decisão. O caminho o caminho de Damasco na vida de Paulo é o quê? É o quê? É o limite, a decisão. Porque no caminho de Damasco ele estava indo fazer o quê? Perseguir. Então até o caminho de Damasco eu vim pregar. Oh glória. Oh glória. Então até o caminho de Damasco ele era contendeiro.
Até o caminho de Damasco era da forma de Paulo. Até o caminho de Damasco era da ótica de Paulo. Até o caminho de Damasco era da forma que Paulo queria. Mas no caminho de Damasco para lá, aleluia, aleluia, Paulo se encontrou com alguém. E no caminho de Damasco para lá, já não é mais da forma que Paulo quer ver as coisas. E qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Paulo ficou sem visão. Paulo não enxergava. Por quê? Porque até o caminho de Damasco, Cristo mostrou que quem está no controle na vida de Paulo já não é mais da ótica de Paulo, é Cristo que está no controle da vida. E aí? É que você conhece muito bem. Vou correr, vamos lá, vamos correr para você entender. Deus envia um profeta, né? Ananias, vai lá na rua direita. É ele? É. A Bíblia diz que ele treme. É ele? É. Mas vai lá, porque ele é para mim um vaso escolhido. Glória a Deus. Ele vai lá. Deus restabelece a visão de Paulo. E Paulo volta a enxergar. Mas Paulo volta a enxergar não como enxergava antes. Paulo volta a enxergar como funcionam as coisas de Deus. Paulo volta a enxergar como funciona o reino de Deus. E o reino de Deus é totalmente o oposto da terra. Existe um escritor por nome de Douglas, que ele escreveu assim, ó: o reino de cabeça para baixo. O reino de cabeça. Ele diz assim, sabe o reino de Deus? O quê? Pega e vira de ponta cabeça. Por quê? O reino dos céus é de ponta cabeça. O reino dos céus é de ponta. Aí diz assim, ó, tá vendo? Lembra do sermão do monte? O quê? Totalmente o oposto da terra. Por quê? Porque na terra feliz é o que tem, feliz é o que porta, feliz é o que tem carrão, feliz é aquele E aí, pega o reino dos céus e inverte. O quê? Bem-aventurados os que choram aqui, porque vira de ponta cabeça. No céu eles serão consolados. Então o reino dos céus é totalmente o oposto da terra. E aí que Paulo volta a enxergar como funciona o reino dos... Paulo era estudado, aprendeu o mais belo doutor daquela época, que era Gamaliel. Poliglota, falava várias línguas. Eu acredito que Paulo agora começa a aprender com Cristo. E melhor coisa é sair formado na faculdade de Deus. Você pega o mais belo diploma da vida, na faculdade de Deus. Deus começa a ensinar Paulo. Eu acredito que ele sendo interrogado, dizendo, ei Paulo, o quê? Tu é estudado, rapaz. Agora tu quer ser um deles aí, porque tu não tira proveito do estudo, porque você não aprende. Paulo aprende e compreende e diz, não, o quê? Agora eu sei o que é ter muito, sei o que é ter pouco. Esse era Paulo. Ele olha para o menino, ama o menino, diz, velho, vou te discipular. O quê? Aprende, Timóteo. O quê? Que por mais que sejamos infiéis, glória, todavia nosso Deus, ele é. Aleluia. Esse era Paulo. Eu me deparei com esse texto, porque sabe o que Deus faz com Paulo? Deus faz isso aqui, pastor. Deus pega Paulo, leva ao primeiro céu, leva ao segundo céu, leva ao terceiro céu. E aí que Paulo começa a ver o que jamais para um homem foi revelado. Paulo começa a enxergar o que jamais um homem viu. Paulo começa a ver as coisas de Deus. Paulo já não enxerga como ele enxergava antes, contendeiro, encrenqueiro. Paulo já não é mais este velho homem. Agora, tudo novo, Paulo começa a enxergar o que jamais ele tinha visto antes. Começa a ver o que jamais para um homem foi revelado. Agora presta atenção nesse narizinho aqui, ó. Quando Paulo começa a ver o texto a qual lemos aqui, ó, Paulo diz assim, ó: para que não me ensoberbecesse. Está escrito aí, ó. Está escrito aí, ó. Para que não... Estão lembrados? Soberba é o quê? Se elevar. Se elevar. Se exaltar. Paulo diz isso. Para que não me ensoberbecesse. Aleluia! Por causa das revelações que me foi me dado. Aí ele diz:
foi-me dado um espinho na? Foi-me dado um espinho na? E o que mais os meus alunos me perguntam é isso. O quê? Que espinho na carne era esse? Que espinho na carne era esse? E eu sei que aqui tem professores de escola dominical e assim vai, não é assim? Que se depara com essa pergunta, é ou não é? Eu falei, não. E a pior coisa para um professor é deixar o aluno sem a resposta. Mesmo que ele não saiba, ele vai atrás, é ou não é? Debrucei em livros, ao ponto da minha mãe acordar às 4:30 da manhã para ir trabalhar. Ela abria a porta e eu lá nos livros. Ela disse, fica isso meu filho, fecha isso e vai dormir. Eu disse, não mãe, eu preciso encontrar a resposta. Eu preciso. E aí aquela pergunta do aluno se transferiu para mim. O quê? O porquê, Deus? O que é isso, Deus? Fala para mim o que era. Folhei livro para cá, folhei livro para lá. Que mal era este? Que espinho na carne era esse? Aí Paulo começa a dizer, foi-me enviado um mensageiro de Satanás. Para quê? Para me esbofetear. O termo esbofetear que Paulo usa aqui é como pegasse a mão e desse a palmatória de costa. Pá! É como pegasse a mão com o punho fechado. Paulo está dizendo nesse termo, desce um murro de frente. Pum! Ele diz, ele vem para me esbofetear. O quê? Me colocar a vergonha, me causar dor. Mas por causa das revelações que me foi dado, para que não me ensoberbecesse por causa das revelações que me foi me dado um espinho na carne. Aí Paulo diz, por 3 vezes. Quantas vezes? 3. Quantas vezes? 3. Eu pedi para o Senhor tirar. Pedi para o Senhor tirar. Por quantas vezes? 3. Quantas vezes? 3. Então Paulo faz o quê? Faz o que todo mundo vai fazer. O quê? Vai orar. Porque quando o mal vem, primeira coisa que a gente faz é o quê? Aí como você desperta rápido. Presta atenção. Porque a mesma pergunta está na cabeça de Paulo. O porquê, Deus? Aí Paulo clama a primeira vez. Ó Deus, o quê? Tira, Deus. Porque dói, machuca, fere. Sabe qual foi a resposta de Deus para Paulo? A primeira resposta de Deus para Paulo foi essa aqui, ó. Deus não disse nada. E aí que Paulo clama a segunda vez. Ele diz, ó Deus, tira, dói, machuca, tira. Sabe qual foi a resposta? A segunda resposta de Deus para Paulo. A segunda resposta de Deus para Paulo foi essa daqui, ó. Deus não disse nada. Eu fui diagnosticado agora, Deus. Tira, dói, machuca. O porquê tão novo o Senhor levou. O porquê, Deus. O porquê permitiu isso. Sabe qual foi a segunda resposta? Deus não falou nada. E aí? É aí que Paulo clama a terceira vez. Paulo clama a terceira. Tira, dói, machuca, fere. Sabe qual foi a resposta de Deus para Paulo? Foi essa daqui. Ei Paulo, o quê? Não tiro porque a minha graça. A minha graça. A minha graça. Ela te basta. Olha para quem está do teu lado e diga para ele, a graça de Deus te basta. Olha para aqui. Presta atenção. Quantas vezes ele clamou? Quantas? Pedindo para Deus? Para Deus tirar, arrancar. Eu fui atrás. Que espinho na carne. Encontrei várias respostas. Mas respostas que supõem isso. Dizer o que é o espinho na carne, a Bíblia não diz. A Bíblia não diz. Mas de uma coisa é certa, e aprenda isso aqui.
e olha para o irmão para ficar gravado. E tu não vai esquecer esse texto. Ah, não vai não. Diga para ele bem assim: sabe o que era o espinho na carne de Paulo? Diga para ele: era o equilíbrio. Era o quê? Era o quê? Aí Paulo diz: para que não me ensoberbe, por causa das revelações que foi me dado o quê? Um equilíbrio. Eis eu pedi para Deus tirar. Tira, Deus disse não. Tira, Deus, não. Tira, minha graça te basta. Tira, não, por quê? Porque eu já vi essa cena antes. O quê? Eu dei até essa parte, quando eu revelei, ele desceu. Eu perdi. Então, para que não me ensoberbecesse, se elevar, se exaltar, o quê? Eu vou colocar um equilíbrio para você, Paulo. Eu vou colocar um equilíbrio. Olha para quem está do teu lado, diga para ele bem assim: dói, machuca, fere, mas ele não vai te perder. Quantos acreditam nesta palavra? Quantos acreditam nesta palavra? Quantos acreditam? Aleluia! Olha para quem está do teu lado, diga para ele: Deus não abre mão de você. Dói, machuca, fere, mas ele não vai te perder. Ele não vai te perder. Quantos acreditam nisso? Então ele sabe o que te mantém em equilíbrio. Ele sabe o que faz você estar aqui hoje. Ele sabe, meu pastor dizia assim, ó, ele sabe a pulguinha que ele coloca para você vir aqui. Ele sabe o que te mantém no equilíbrio, porque ele sabe que se tirar, ele vai te perder. Então, para não te perder, ele permite uma lição na tua vida. É uma lição, vai passar. Em breve ele virá com justiça, ó glória. Em breve ele virá com justiça. Quantos acreditam nesta palavra aqui? Então vim pregar e dizer para você que tem um Deus no céu que é justo, santo, fiel e verdadeiro. Então vim pregar e dizer para você: a decisão que você tomou quando levantou tua mão, fique tranquilo, porque o dia do Senhor está perto. Lá não haverá dor, lá não haverá choro. Quer aliviar mais? Olha para quem está até lá e diga: lá não haverá aluguel, lá é teu. Não haverá tristeza. Por quê? Porque até aqui, fique tranquilo, que foi a graça que te sustentou. Quantos acreditam nesta maravilhosa graça? E se não fosse essa maravilhosa graça? Quantos acreditam que é por essa maravilhosa graça? Quantos acreditam nessa maravilhosa graça? Se não fosse essa graça, eu e você nem estaríamos aqui. Quantos acreditam nesta palavra aqui? Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Eu já vou encerrar, já não vou muito longe. Eu sei que você está com fome, eu também. Fique tranquilo. Presta atenção. Um grande homem de Deus que vivenciou nessa terra, por nome de Dr. Martyn Lloyd-Jones. Dr. Martyn Lloyd-Jones, conhecido como Dr. Jones. Dr. Jones. Sabe quem era Dr. Jones? Dr. Jones, ele pegou toda a tua infância, bolinha de gude, peão, pipa, trocou tudo por livros de medicina. Por quê? Porque Dr. Jones tinha dentro dele: eu vim para salvar pessoas. Eu vim para salvar. E ele estuda tanto ao ponto de se formar aos 16 anos de idade. Esse era Dr. Jones. E a história conta que Dr. Jones se desenvolveu tão bem na medicina, que lá no sul de Gales, ele não era qualquer doutor. Ele era doutor da realeza. Ele cuidava era do rei. Ele era médico do rei, médico real. Não era qualquer doutor, médico da realeza. E aí que ao estar dentro do seu consultório, receituando as pessoas, e as pessoas saindo do seu consultório com a incerteza de ser curado ou não, Dr. Jones disse dentro dele: eu não vim para isso, eu vim para salvar pessoas.
vidas. Aí Dr. Jones conhece isso aqui, pastor. Oh, glória. Dr. Jones conhece a palavra de Deus. Dr. Jones pega um gosto tão grande por esse livro, que ele decide deixar toda a medicina para ser, sabe o quê? Um pregador da palavra de Deus. E no YouTube tem um jornalista interroga ele, dizendo: ei, Dr. Jones, o quê? Você não acha que você desceu de um patamar tão alto que você estava? Você não era qualquer doutor. Você cuidava era da realeza lá no sul de Gás. Você era doutor do rei. Você desceu para ser um pregador? Dr. Jones responde isso aqui: agora eu sei que eu não perdi nada, mas ganhei foi tudo. E em uma de suas frases eu quero compartilhar com vocês. Dr. Jones dizia bem assim, ó: tudo na vida cristã, do começo ao fim. Vou repetir: tudo na vida cristã, do começo ao, é tudo pela graça de Deus. Dr. Jones dizia isso. Tudo na vida cristã, do começo ao, é pela... Tu não entendeu? Vou explicar. Tira oferta, pela graça. Canta, pela graça. Faz assim, ó. Solta. Olha para quem está do teu lado e diga para ele: sabe o nome disso? É graça. Respira pela graça. Trabalha pela graça. Seu coração bobeia pela graça. Sangue corre nas tuas veias pela graça. Dorme pela graça. Acorda pela graça. E se não fosse... se não fosse essa maravilhosa graça. Quantos acreditam nesta palavra? Quantos acreditam no que eu estou pregando aqui? Então olha para o irmão e diga para ele: a graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos basta. Quantos acreditam? Quantos acreditam? Quantos acreditam? Estamos aqui é por intermédio dessa graça. Permita-me, meu pastor. Se coloque de pé no teu lugar. Não vou muito longe. Passa rápido, uma hora. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Estou sentindo Deus aqui. Porque Deus hoje trouxe resposta. Deus trouxe resposta. E se deixar a gente vai. Todos que pediram resposta. Abacuque foi um. Por quê? Porque ele foi buscar a resposta de Deus. Porque ele não aceitava uma nação mais perversa vir castigar o povo escolhido. Ele disse: não, os escolhidos estão aqui, não está lá. Então por que o Senhor permite eles virem para cá e castigar a gente? É como se fosse assim, irmão. No dia de hoje, para você entender, é como Deus permitisse Satanás entrar na igreja, fazer arruaça em tudo, permitisse. Ele foi buscar a resposta, dizendo: ó Deus, por quê? Aí ele diz assim, ó: e me colocarei eu na torre de vigia e esperarei. Abacuque diz isso, para ver o que o Senhor vai falar comigo. Olha para quem está do teu lado, diga para ele: Deus respondeu a Abacuque. Aí Abacuque diz assim, ó: ouvi a tua voz e tremi. Aleluia! Por quê? Porque a resposta para Abacuque foi essa aqui, ó: ei, Abacuque, o quê? A revelação não é para agora, mas para o futuro. O quê? O que há de vir? Oh, glória! Virá e não. Aí diz: pega e registra. Para quem vê, vê de longe. Quem tá com a Bíblia aí? Deixa eu ver. Isso aí, ó. Tá registrado aqui, ó. Alcançou a gente. Tá registrado aqui. Tá aqui. Quantos acreditam nesta palavra? Quantos acreditam no que eu tô pregando aqui? Então vim dizer: hoje Deus desceu com resposta para tua vida hoje. O porquê, Deus? A minha graça te basta. O porquê, Deus? Minha graça te basta. Então hoje a resposta para essa igreja é: a minha graça ela te basta. E o meu poder se aperfeiçoa é na tua fraqueza.
É na tua fé. Quantos acreditam nesta palavra aqui? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos orar e nós já vamos encerrar. Então pega na mão do irmão que está do teu lado. Mas está suando, é sinal que ele está vivo. A igreja não tem essa não, irmão. Aperta a mão dele, isso. Diga para quem está do teu lado: Deus é justo, santo, fiel e verdadeiro. Nada da vida é por acaso. Deus tem um propósito na tua vida. Nada na vida é por acaso. Deus tem propósito na tua vida. Há muitos aqui que escutou de mamãe, né? Assim, você não foi um acidente. Não, você não foi um acidente. Não, na vida não existe acidente. Deus escolheu, foi você. Meu Deus. Deus tem um propósito na tua. Quantos acreditam nisso? Segure e nós já vamos orar. Presta atenção. Todos aqui declararam amor para as esposas, não foi assim? Oh glória. Somos imagem e semelhança de Deus. E por que não transbordar este amor, não é assim? Fiquei feliz. Sou recém-casado, mas eu disse: neguinha, te amo. Mas tem alguém aqui que te ama incondicionalmente. O nome dele é Jesus o Nazareno. Então aperta a mão e diga para ele: Jesus te ama. Por quê? Porque o amor de Deus é totalmente diferente do amor do homem. O homem te ama hoje, mas amanhã ele pode deixar de te amar. Com Deus não acontece isso. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então Deus te ama, te amou, te ama e para sempre vai te amar. Aí te deu uma lição: ame. E este é o maior mandamento: amar. Amar o próximo. Então tem alguém aqui que te ama incondicionalmente. Isso. Aperta a mão e diz: ele não vai abrir mão de você. Não vai. Por mais que ele permita espinho na carne, é o equilíbrio para a tua vida. É o equilíbrio no teu ministério. É o equilíbrio na tua casa. É o equilíbrio para você. Porque ele te conhece até mais do que você mesmo. Ele te conhece até mais do que você mesmo. Então vim dizer: tem alguém aqui que te ama profundamente. Tem alguém aqui que não abre mão. Quantos acredita nesta palavra aqui? Eu vim pregar e dizer: tem alguém aqui que te ama e não abre mão de você. E por mais que ele permita os espinhos da carne, é porque ele não quer te perder. Quantos acredita nesta palavra aqui? Segura, nós vamos orar. Vamos orar. Um pastor de ovelhas. Um pastor de? E pastor que é pastor ama a ovelha. Ama ou não ama, pastor? Ama um bocado. Ama muito. A história conta que ele cuidava das ovelhinhas dele. Cajadinho na mão. Uma queria sair da reta. Mas a história conta que tinha uma ovelhinha. Tinha o quê? Que era danada demais. Pulava daqui, pulava de lá. Aí a ovelhinha se distanciou e foi para o meio das matas. Aí a história conta, e pastor ama a ovelha e ama um bocado, ao ponto do pastor deixar as 99 e ir atrás da ovelhinha perdida. Ele encontrou. Sabe como a ovelhinha estava? Toda suja, cheia de carrapicho. Pegou ela no colo, levou as águas tranquilas, pastos verdejantes, limpou ela e colocou ela entre as 99 de novo. Mas olha para o irmão e diga para ele: mas a ovelhinha era danada demais. Pulava daqui, pulava de lá, se distanciou de novo.
foi por meio das matas. Ele deixou as 99 de novo. Foi atrás da ovelhinha. Sabe como ela estava de novo? Suja, cheia de carrapicho. Ele pegou ela de novo no colo. Presta atenção, nós vamos orar. Limpou ela, tirou os carrapichos, pegou uma patinha da ovelhinha e ó, clac, pegou outra patinha da ovelhinha e ó, clac. Um homem estava de longe observando. A história conta que o homem chegou até ele e diz: rapaz, você é doido? Você está fazendo, quebrando a patinha da ovelhinha. Isso machuca, isso dói, isso fere. O homem olhou para ele e diz: você não entende. Porque se eu não fizer isso com ela, eu vou perder ela pro lobo lá fora. Eu vou perder ela pro lobo lá fora. Então eu faço isso. É porque eu não quero perder. Quantos acreditam nisso? Feche os teus olhos. Por quê? Porque a graça de Deus hoje vai inundar a tua alma, vai sarar as tuas feridas. A graça de Deus hoje. Feche os olhos e eu quero ouvir você orar. Oh Deus, oh Deus, é a tua graça, Deus. Vai lá, meu Pai, cura, Senhor, esta alma. Sara, Deus eterno, essa vai, Sulimiqueria, Limimanto que Súria. O amor de Deus hoje transporta no teu coração. Elaito, Sulimiqueria. Vai lá, ó Deus, preenche essa alma, enche da tua graça. Eito, Súria. Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. Deus está aqui, é a graça. Recebe a graça para caminhar. Recebe a graça. Recebe ânimo. Recebe força. Porque a resposta de Deus para essa igreja é: a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça. É a minha graça. É a minha graça. Nivianto Súria. Nevai Súria. Deus está aqui. Deus está aqui. Quantos acreditam nesta palavra? Quantos a Deus está aqui? Deus está aqui. A graça de Deus está. Oh glória. Vem cá, meu filho. Vem. Isso. Elevai Súria. Deus está aqui. Assim te diz o Senhor: prepara o teu caminho, porque diante de ti coloquei um caminho extenso. Elevai-o, Sulimiqueria. Coloco eu um povo na tua mão. Elevai-o, Sulimiquerimituria. Sou eu que ensino, sou eu que moldo, sou eu que aperfeiçoo. Elevai-o, elemanto que Súria. Sou eu um Deus elevando Sulimiquerimituria. E coloco na fornalha, que tiro da fornalha. Que faço eu? Elevai-o, Sulimiqueria. Um vaso novo. Ela é provitéria, Sulimiqueria. Eu vou te ensinando, eu vou te moldando. E preparo eu você para esta jornada. Uma nova unção. Elevai-o, Súria. Coloco eu nas tuas mãos. Uma nova unção. Coloco eu nas tuas mãos. Abraça ele, pastor, porque a unção é transferível. A unção é laito. Suriqueria, elemanto Súria. Um patamar novo. Elevai-te, Súria. Coloco eu. Aito, Suriqueria. Meu Deus. Meu Deus. É unção aqui. Recebe unção. Recebe graça. Meu Deus, há uma graça de Deus aqui. Ela é mais de Sulimiqueria. Meu Deus. Quantos acreditam nesta palavra? Então saia daqui com esta resposta. De que a graça de Deus, tu não vai esquecer esse texto, não vai não. A graça de Deus é a causa de estarmos aqui. Então a resposta para você é:
a graça de Deus nos baste. Porque o dia do Senhor virá. Mas fica tranquilo, porque tem um Deus no céu que é justo, santo, fiel e... Deus abençoe, irmão.